Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui para mais vídeo do nosso podcast da Kings League e falaremos tudo sobre a última rodada, né? Os últimos 5 jogos da Kings World Cup Nations, últimos jogos obviamente da fase de grupos, beleza? E também falaremos do sorteio, né? Que já foi feito também tudo no mesmo dia, sorteio já foi feito, então já definiram todos os confrontos que irão acontecer hoje, segunda-feira, né? Podcast sendo gravado na segunda-feira. Como eu disse, galera, sempre gravo e posto ali para vocês perto do meio-dia, mais a primeira hora da tarde, por ali. Sempre faço isso. Então, aqui estou gravando para vocês e já posto, beleza? Falaremos então, repercutiremos, né? Vamos repercutir como foi esse dia, né? Esse último dia de fase de grupos aí agora. Tudo é mata-mata, tudo é playoffs. Quem perder tá fora, quem vencer segue adiante, beleza? Então, galera, esses foram os jogos que tivemos ontem. Tivemos Brasil também em campo. Foram 5 jogos, né? 10 equipes, 10 seleções entraram em campo ontem, com todos os jogos valendo, beleza? Todos os jogos valiam alguma coisa, não existia esse formato de não existir pontos, no caso existir só vitórias, e o critério de empate ser confronto direto. Se houver empate triplo entre 3 equipes, vai ser no shootout. Então, assim, foi maravilhoso. E já, logo de caras, tínhamos um alerta de shootouts triplo no primeiro confronto do dia, que era entre a Arábia Saudita e Índia. Um confronto aí muito disparelho, porque realmente, galera, essa Índia veio para passeio aqui no Brasil. Veio para passear, né, na Kings World Cup Nations. Foi um jogo honesto contra a Indonésia, mas tomou um rodeão, tá? Tomou um arrodeão da equipe do México, 18-2, e da Arábia Saudita não foi diferente, 12-1 para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita fez a parte dela, tá? Era muito favorito desde o começo. O Abdullah fez 4 gols, também é um outro candidato à artilharia, então é bom a gente ficar de olho, né? 4 gols para Abdullah, Nawaf também fez 2. São destaques aí da equipe da Arábia Saudita, né? Da seleção da Arábia Saudita, beleza? Então aí, galera, agora tivemos a vitória da Arábia Saudita e, como eu já havia falado para vocês, no sábado tivemos aí a vitória do México contra a Indonésia, que se a Arábia Saudita vencesse, teríamos um empate triplo e tivemos um empate triplo entre México, Indonésia e Arábia Saudita. Essas 3 equipes iriam disputar o shootout. E lembrando, galera, vocês devem saber, né? 3 equipes disputam o shootout. Quem venceu o shootout passa em primeiro. Quem depois fizer o gol, fizer mais 5 gols na sequência, fica em segundo. E o terceiro colocado está eliminado, mas ainda pode passar como o melhor terceiro. E provavelmente o melhor terceiro sairia desse grupo, tá? Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Porque se México ou Arábia Saudita fossem terceiro colocados, provavelmente eles seriam, porque estão com um saldo de gols muito bons. A única chance, né? A única chance de não sair o melhor terceiro desse grupo é se a Indonésia fosse terceiro colocada, perdesse nos shootouts para as 2 outras seleções. Aí a Indonésia não tem um bom saldo de gols, né? Tomou uma goleada do México, ficaria fora também. Mas depois a gente fala disso. Vamos falar também da vitória da Itália, que um jogo que também valia muito para a Itália. Caso a Argélia vencesse, estaria viva. E teríamos um empate triplo entre Argélia, França e Itália. Então teríamos shootout triplos também. Não precisou disso. A Itália de Perotti, de novo, absurdo. Perotti, bom demais. Itália absurdamente implacável nessa fase de grupos, 8-0 para cima da França, goleada histórica já logo no início, no primeiro jogo, depois 7-3 para cima da Polônia e agora 7-4 para cima da Argélia, já classificada obviamente para as quartas de finais, 100% de aproveitamento, se junta ao grupo de Espanha também com 100% de aproveitamento, né? Se junta ao grupo da Espanha aí com equipes 100%, beleza? Na sequência, então, galera, foi uma atuação de Perotti boa. Antes de eu seguir, né, eu vou falar aqui, Perotti com esses 3 gols assumiu a artilharia da Kings World Cup Nations, tá? Então, o artilheiro da Copa do Mundo de seleções aqui está no momento nas mãos do italiano camisa 10 Perotti. Na sequência, então, tivemos um jogo muito interessante e que, assim, me surpreendeu demais, um jogo que valia também para o shootout triplo, que é o grande entretenimento, na minha opinião, dessa fase de grupos, dessa Kings World Cup Nations até o momento, é o grande entretenimento. A resenha, melhor dizendo, foi o jogo entre Marrocos e Holanda. E assim, galera, jogão entre Marrocos e Holanda, um jogo muito parelho, um jogo que foi decidido no matchball, né? O jogo foi pro matchball 5-4 para a Holanda foi pro matchball
Não, perdão. Deixa eu me retratar aqui. Foi 5-3 para... Calma, galera. Foi 5-3 para a Holanda no matchball. Aí a Holanda... Não, galera. Agora eu vou falar a verdade. Foi 5-4. Exatamente. Foi 5-4 para o Marrocos no matchball. Isso aí, é que eu tava confundindo com a Holanda na frente. Não, mas foi 5-4 pro matchball. E aí a gente achou realmente que o Marrocos ia se classificar e ia conseguir a vaga, né? Porque foi 5-4 pro Marrocos, né? O Marrocos foi um jogo assim que eu não vou falar que o Marrocos foi melhor. O Marrocos foi semifinalista também da última Nations. Assim, o Marrocos vai pro matchball 5-4, vencendo, com grandes chances de matar o jogo. O Nadir, grande jogador, enfim. O Alit também jogou muito bem. O Marrocos tinha uma grande chance de fechar o jogo. Não fechou. Acabou tomando gol de empate aos 37 e toma a virada do Yakishita aos 40, né? Toma o gol da virada, no caso o gol que encerra o jogo. A Holanda virou, fez os 6 gols primeiros que é o Marrocos e garantiu a vitória. Com isso a gente ainda não tinha o Marrocos eliminado, porque nesse grupo sim que foi feito toda a loucura. Por que o Marrocos não estava eliminado? Porque ainda a gente teria Colômbia e Chile. Caso a Colômbia vencesse o Chile, a Colômbia se classificaria, né, eliminaria aí tanto a Holanda quanto o Marrocos estariam eliminados e se classificaria Colômbia e Chile, porque o Chile já estava classificado de qualquer modo com esse resultado aqui. Com esse resultado da vitória da Holanda, a gente não teria mais empate triplo entre os primeiros colocados, né? Então o Chile já se garantiu na próxima fase. Mas a questão é que se a Colômbia perde para o Chile, que o Chile obviamente ia jogar para vencer, jogou para vencer, porque valia a primeira colocação do grupo e a vaga direto para as quartas de finais para o Chile jogou para vencer e o Chile venceu a Colômbia. Com isso, galera, a gente teve um empate triplo. Então, tanto o Marrocos quanto a Holanda ainda ficaram vivos porque a gente teve o shootout triplo. Tivemos aqui o shootout triplo entre Marrocos, Holanda e Colômbia. Vou falar já disso. Primeiro eu vou destacar de novo esse time do Chile, tá? Uma seleção estreante, né, nessa Nations. Primeira edição deles que eles estão jogando na Copa do Mundo, enquanto a maioria está jogando duas. Tanto do seu grupo Colômbia e Marrocos já jogaram. Chile estreante e que partida de Matias Herrera, né? O goleirão do Chile não tomou conhecimento, fez um hat-trick, além de defender muito, claro, fez um hat-trick logo no começo do jogo. Eu de verdade, galera, não me lembro, aos 2 minutos de jogo, já estar 3-0 para alguma equipe, ainda mais com gol de goleiro, claro, com gol de goleiro não tem nem chance. Grande atuação do goleirão do Chile, o Chile. E aí, galera, esse era o jogo que eu tava me confundindo, tá? Quando eu falei que Marrocos ganhou no matchball, foi pro matchball vencendo, ou a Holanda foi vencendo pro matchball. Não. Quem foi vencendo pro matchball foi o Marrocos no outro jogo. Só que neste jogo aqui, galera, é uma coisa interessante. A seleção da Colômbia estava vencendo até no último lance contra o Chile. Estava 5-4 para a Colômbia. Então a gente teria matchball. A gente teria a Colômbia indo com vantagem no matchball. Mas o Arraia achou um lindo chute, empatou o jogo, deixou 5-5 e levou o jogo para o shootout. No shootout, Matias Herrera brilhou novamente e a Colômbia acabou perdendo para o Chile. A Colômbia jogou fora a chance de se classificar, né, no caso direto, ainda ia passar em primeiro, e foi disputar no shootout triplo. Falando no México, também se juntou ao grupo seleto de Espanha e Itália, como as equipes 100% na Kings World Cup Nations. Empatou o primeiro jogo, venceu no shootout 3-1 para cima da Holanda, venceu 6-1 para cima do Marrocos e venceu 2-1 no shootout também contra a equipe da Colômbia. Então, contra a seleção colombiana, o Chile, uma seleção chilena muito forte aí para a gente ficar de olho. Então, galera, dito isso, tivemos um empate triplo também, só que diferente de todos os outros empates triplos que tivemos já, os dois outros, esse aqui, duas equipes estariam eliminadas e apenas o vencedor, apenas a seleção vencedora seria, se classificaria, no caso, iria para a próxima fase. Beleza? E na sequência, então, tivemos quem? Tivemos a nossa seleção, tivemos o Brasil de Luqueta, o Brasil de Kelvin, Lipão, Lelete e Matheus Dedo. Que atuação do Brasil, galera, que vitória do Brasil. Finalmente o Brasil vence, convencendo, né? Muito foi falado da maioria do pessoal. Eu assisto também bastante da live do Gaules, então o Apoca falou bastante isso. O Apocão falou que ele queria ver um jogo que o Brasil começasse ganhando, saísse do escalonado vencendo por 1 ou 2 gols.
né? Porque o Brasil não aconteceu. Ele saiu perdendo para ele até abriu o placar contra a Espanha e Catar, mas saiu do dado realmente quando o dado terminou. Contra o dado não, perdão. Quando o escalonado terminou, quando saiu o escalonado, fechou ali, ficou 7-7, o Brasil estava perdendo nos 2 jogos, isso é verdade. Então assim, complicado pro Brasil, galera, porque o Brasil ele não inicia bem essa Nations, não inicia. E no segundo jogo já podia ter eliminado, é aquele todo drama, ele vai perdendo de 6, ele vai pro matchball perdendo por 2 gols de diferença do Qatar, tem que fazer 3 gols e não tomar nenhum, assim. Ai, que agonia, sabe? Mas o Brasil consegue e agora começou com uma formação diferente no escalonado. Sempre começou o Kelvin, dessa vez começou o Vitão no gol, que também estava começando o Isaú, e o Lelete. Começou o Lelete jogando com o Vitão. O Lelete já faz o primeiro gol, um bom lance com o Vitão, né? O Lelete perde a bola, perde disputa, mas depois faz o gol, 1-0 Brasil. Na sequência já entra o Lipão. Na sequência e depois entrou o Andreas, tá? Eu achava que realmente ia ser feito o trio da Fúria ali, no caso, mais o Vitão no gol, claro, com o Jefinho, mas entrou o Andreas. O Jefinho depois a gente descobriu, né, que ele estava com uma lesão, né? Tá com desconforto, não jogou, tá machucado. Vamos ver se isso é sério ou não, mas enfim, não jogou. E o Brasil depois conseguiu aí. Luqueta bateu o pênalti presidente, né? Como eu falei no último podcast, estava lá para votar. O Luqueta ganhou a votação, venceu a votação e bateu o pênalti. Depois vamos um lindo passe do Dedo pro gol do Kelvin. Depois o Lipão fazendo mais um. E o Dedo fechando, né, o jogo aí, marcando mais um. Saindo na pressão, né? Jogando muito bem de novo. Dedo, boa partida deste grande jogador da Fúria, Matheus Dedo. Jogou demais de novo, né? E dito isso, galera, tivemos aí Kelvin MVP de novo. Kelvin Oliveira MVP. O K9 venceu mais uma vez o MVP, né? Já venceu nesse último jogo, jogou muito bem, deu assistência para gol. Aquele primeiro gol do Lipão, ele dá assistência. O Lipão até hesita, né? O Lipão tá sem confiança nenhuma. Tipo, é absurdo a gente ver que o Lipão não tá jogando. Não é falar que ele não tá jogando nada, ele tá jogando, né? Porque o Lipão joga bem. Mas assim, ele tá com zero confiança, ele tá muito inseguro, tá com medo de errar demais. E isso não é bom, né? Isso infelizmente não é bom, porque a gente pode perceber na primeira Kings World Cup Nations que teve, né? Na primeira Nations que teve, que o Brasil foi campeão na Itália. O Lipão jogou muito mais bola do que tá jogando agora, pô. E é que não tinha essa rivalidade, ele é o coroador, o Kelvin não é, o Lipão tem que mostrar, tá. Não, pô. E o Lipão na Fúria também é outra coisa, mas aparentemente, jogando do lado do Kelvin, ele não consegue. Aquela bola que ele faz o gol, vocês podem ver depois, obviamente a maioria já deve ter visto o gol do Brasil, né, que o Lipão faz. Ele tenta devolver pro Kelvin a bola, tipo, ele meio que vai devolver pro Kelvin a bola e, tipo, não tinha como, ele tava sem goleiro. Ele só fazer o gol. E ele faz, enfim. Brasil vence, Brasil está classificado. E esses foram os resultados, galera. Com isso, vitória da Arábia 12-1, vitória da Itália 7-4, Marrocos perdeu para a Holanda 6-5, Chile venceu a Colômbia no shootout 2-1 e o Brasil venceu o Peru. Com isso, fomos para o shootout triplo aí no grupo de México e Arábia Saudita com Indonésia, né? Como eu disse, galera, o México já praticamente, México e Arábia Saudita praticamente classificado, mesmo que se ficassem em terceiro lugar, era muito difícil eles estarem eliminados, porque o México simplesmente tinha um saldo de gols de 27, eu acho que se não me engano da Arábia o saldo era 12 ou 11, alguma coisa assim. Então era absurdo o saldo de gols das equipes, era muito bom, então estavam numa situação confortável. E fomos pro shootout, galera. E infelizmente tivemos. Não vou falar que infelizmente, mas o México se classificou direto. O México venceu o shootout. E com isso, o México já avançou direto para as quartas de finais. Se juntou a Espanha, Itália e Chile nas quartas de finais. E aí a gente vai a essa questão, né? Vai para a questão de por quê? Por quê? Por que a nossa querida um pequeno problema, mas voltamos e infelizmente, como eu estava falando, tivemos aí a Indonésia, que sobrou só Arábia Saudita e Indonésia para decidir quem iria ficar em segundo lugar no grupo. E se a Indonésia ficasse em segundo lugar no grupo, a Arábia Saudita também ia pela X. Para a Arábia Saudita não valia mais nada. Vocês entendem isso? Que para a Arábia Saudita não valia mais nada. Se a Arábia Saudita vence, ela vai pro Last Chance. Se a Arábia Saudita perde, ela vai pro Last Chance. Então não valia nada. Não valia de nada esse jogo quando ficou a disputa do segundo lugar. A Arábia Saudita, se quisesse entregar para a Indonésia, entregaria. Mas não. A Arábia Saudita foi lá e acabou com o nosso sonho. Todo mundo que estava lá torceu para a Indonésia, galera. Todo mundo simpatizou com a Indonésia. Todo mundo queria que a Indonésia passasse.
mas a Arábia Saudita acabou passando, não teve compaixão da Indonésia e infelizmente eliminou a seleção da Indonésia e se classificou. No caso, tirou o melhor terceiro desse grupo e, galera, pasmem, com isso, eu vou falar do próximo grupo, né, do grupo agora, entre Colômbia, Marrocos e Holanda, que também é interessante. A Holanda, galera, venceu o shootout. É impressionante. Marrocos nem participou desse shootout, fez 2 gols, assim, horroroso o shootout do Marrocos. O Marrocos jogou uma péssima Copa do Mundo, jogou uma péssima Kings Nations. O atual campeão está eliminado, né? O atual vice-campeão, perdão. O atual semifinalista está eliminado, né? E o atual vice-campeão também está eliminado. Então, do top 4 da última Kings World Cup Nations, já saíram Colômbia e Marrocos, né? Já saíram Colômbia e Marrocos, sobrou só México e Brasil. Os dois que se enfrentaram na semifinal. O México eliminou o Brasil na semifinal do ano passado, da última Nations. Então, assim, absurdo o que aconteceu aí. A Holanda, que chegou pro dia de ontem com 0 vitórias, acabou se classificando. A Holanda, que chegou com 0 vitórias pro dia de ontem, acabou se classificando. Foi um shootout muito emocionante. Teve um empate na mesma rodada. No caso, a Colômbia fez 5 gols, mas na mesma rodada a Holanda também fez 5 gols e depois ficou alternada, né? Quem fizesse e o outro errasse se classificaria. Mas ficou todo mundo errando, todo mundo fazendo. Só que daí a Holanda foi lá e fez. Então, a Holanda conseguiu se classificar, eliminando Colômbia e Marrocos, duas seleções que foram para as semifinais da última Nations, né, da última Copa do Mundo da Kings. E galera, com isso eu volto aqui para esse shootout, o quanto foi importante isso para a seleção da Argentina. A Argentina tinha uma chance só de se classificar, com um saldo de gols de -1, mas com 2 vitórias. A Indonésia também com 2 vitórias, só com saldo de gols de -10. E infelizmente a equipe da Argentina se classificou. Não pela Argentina, tá? A Argentina, o presidente deles é legal lá e tudo mais, o Marquito parece um cara legal e tudo mais, não pela Argentina, mas pela Indonésia. A gente queria muito essa história da Indonésia. E a Argentina, que foi gritado, né? A torcida gritou eliminados. No sábado, a Argentina ressurge das cinzas de forma heróica e está viva na Kings World Cup Nations. Que loucura, a Argentina não está morta, a Argentina tem chance de ser campeã ainda e foi pro Last Chance. Que loucura. Tinha uma combinação de resultados para a Argentina se classificar, para se manter viva, e essa combinação aconteceu. Então, a Argentina aí passa como melhor terceira do grupo. Beleza, galera? Então, na sequência, já de quando acabou todos os jogos, tivemos o sorteio dos confrontos de hoje, né? Dos confrontos do Last Chance. E foi feito, né, pelo Vitor Roque e pelo Neymar, obviamente com o Murilo Show acompanhando, né? Ele sendo o organizador. Mas Neymar e Vitor Roque participaram do sorteio. E galera, tivemos o primeiro jogo do dia de hoje, então, sorteados United States e Holanda. Teremos Estados Unidos e Holanda, esse confronto que marca, né, a abertura do dia de hoje, o Last Chance aí, o primeiro jogo do Last Chance de hoje é entre Holanda e Estados Unidos. Como eu disse, galera, Holanda que estava praticamente eliminada ontem, já se conseguiu uma sobrevida e vai enfrentar os Estados Unidos valendo vaga para as quartas de finais. Os Estados Unidos aí do brasileiro Gabriel vão enfrentar a equipe da Holanda em busca da vaga para as quartas de finais. Um grande jogo, tá? Um jogo que pretende ser muito equilibrado, promete ser muito equilibrado e muito parelho. Na sequência, às 19 horas, 7 horas, teremos eles, a França de Remy contra a Argentina de Kun Agüero. Um jogo, galera, muito interessante, tá? Eu acho que é um jogo que vai ser muito parelho. A Argentina vai entrar com sangue nos olhos, porque assim, eles achavam que estavam eliminados, eles achavam que deu tudo errado, mas não. A Argentina conseguiu ficar viva após sábado sair praticamente eliminada aqui da competição, né, da Kings World Cup Nations. A Argentina ressurgiu das cinzas e vai com tudo para cima dessa França. Acho que vai ser um grande jogo, mas na sequência, o que mais importa, às 8 horas, às famosas 20 horas, teremos Arábia Saudita e Brasil. E esse jogo aqui não vai ser pelo Brasil, pelo torcedor, vai ser pela Indonésia. Aqui tá a vingança, galera. Exatamente a vingança que a gente espera entre Brasil e Arábia Saudita. O Brasil vai humilhar essa Arábia Saudita, eu espero, obviamente, que o Brasil vença
convença e humilhe essa Arábia Saudita, porque o que eles fizeram com a Indonésia não se faz nem pro seu pior inimigo. Eles já estavam classificados por Last Chance, não importasse se ganhasse ou perdesse. Eles eliminaram a Indonésia só de roleplay, só porque foi de maldade. Obviamente eu tô brincando, né, galera? Mas assim, existisse mundo, tá? Se eles quisessem meio que, deixa, vamos passar nós e a Indonésia. Passava. Mas não. E agora eles foram, como o destino colocou a seleção brasileira, a super seleção brasileira, na frente deles de novo. Então, assim, melhor a gente se cuidar. Eu acho, galera, que deu muito bom esse sorteio pra gente. De verdade, agora fora de brincadeira aqui, eu acho que a gente deu muita sorte nesse sorteio, porque a gente podia ter caído contra uma Argentina, podia ter caído contra uma França, Estados Unidos e Holanda também incomodariam, mas a gente caiu contra o melhor do que a gente podia enfrentar, tá? O Vitor Roque tirou a Arábia Saudita e o Neymar na sequência tirou o Brasil. Foi o primeiro confronto a ser sorteado, né? Depois, obviamente, mudou o horário, só foi pro último jogo do dia. Mas assim, perfeito. Pra mim, deu muito bom o sorteio, gostei bastante do sorteio. Então a gente terá esses jogos hoje aí, né? Valendo aí pelo Last Chance, são 3 partidas. Quem vencer está nas quartas de finais. E eu, se eu não me engano, eu não tenho essa informação, tá, galera? Mas se eu não me engano, vai ter o sorteio aí depois do jogo. Eu acho que vai ter o sorteio novamente aí dos confrontos das quartas, tá? Não é, obviamente, certeza, não é informação, mas é um palpitômetro, eu acho que é o que vai acontecer, beleza? Então, confronto definido, Brasil enfrenta a Arábia Saudita às 8 horas de hoje pelo Last Chance. E falando em palpitômetro, estamos aqui para o nosso palpitômetro para os jogos de hoje. Vamos para nossos palpites aqui. Primeiro duelo entre Estados Unidos e Holanda. Como eu disse, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu acho que a seleção holandesa é uma seleção muito boa, tem bons jogadores, mas também gosto bastante dos Estados Unidos com o Gabriel. E eu vou ficar aí com vitória dos Estados Unidos, tá? A Holanda, apesar de ter eliminado Marrocos e Colômbia, eu acho que essas duas seleções, Marrocos e Colômbia, estavam muito abaixo do que foram na última Nations. Então eu vou de vitória dos Estados Unidos, mas um confronto muito equilibrado mesmo. Também um confronto equilibrado, Argentina e França. Mas aqui, galera, eu vou muito mais pela chance que deram, né? Pela chance que deram para a Argentina. A Argentina foi eliminada, já tinha que ter comprado passagem de volta. Mas eles voltaram. Eles estão vivos e vão com tudo para cima dessa França, tá? Eu acho que eles vão entrar com sangue nos olhos para vencer da França. Acho que aqui, talvez, a Argentina não é nem que tenha outra chance, mas se classificou do modo que eles vão entrar muito, mas muito pilhado a qualquer jogo agora. Qualquer jogo a partir desse, eles vão entrar muito pilhados, beleza? Então eu vou de vitória da Argentina. E no último jogo do dia, Arábia Saudita e Brasil. Não tem como, galera. É Brasil na cabeça. Eu vou de vitória do Brasil, sem sombra de dúvida. O Brasil, na minha opinião, vence a equipe da Arábia Saudita. Eu espero para que isso aconteça e a gente fique feliz. Vingança para cima da Indonésia. Beleza? Então, vitória dos Estados Unidos, vitória da Argentina e vitória do Brasil. Tá certo, galera? Então, hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro, tem essas três partidas pelo Last Chance aí. E eu acho que na sequência, obviamente, deve ter o sorteio das quartas de finais. Enfim, teremos esses 3 jogos muito interessantes. E a partir de agora é tudo mata-mata. Venceu? Passou. Perdeu? Tá fora, tá eliminado. É isso então, Brasilzão hoje às 8 é o que mais importa. Vamos torcer para nossa seleção brasileira. Canais de transmissões da Kings League, dos presidentes também da seleção brasileira, todos. Casé TV também transmite. E é isso, galera. Essas informações, essas imagens todas eu peguei lá no Instagram da Kings League World, né? Da Kings League e da Kings League BR, da Kings League Brasil. Sigam lá eles para também acompanhar tudo disso aí, beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí o que você achou. Foi uma loucura ontem, teve triplo shootout, double, né? Triplo shootout, teve 2 triplo shootouts. Foi muito bom, o Brasil vencendo e convencendo. E é isso. Eu vou nessa, galera. Vamos torcer pro Brasil para se classificar e vingar a Indonésia. Valeu, falou e fui. Tamo junto.